Olá, tudo bem? Estamos aqui participando dessa escola de formação de líderes, de jovens, né, Efatá, e o tema que foi pedido que nós falássemos é sobre discipulado, né, esse discipulado e a importância do discipulado genuíno, discipulado como estilo de vida. Então nós vemos, eu já tenho falado isso, para mim é impossível uma igreja saudável sem o discipulado. É impossível uma igreja sarada sem o discipulado. O entendimento do que é discipulado, eu já tenho dito isso, nós já temos em vários documentos da Igreja Metodista a definição do que é discipulado, né? Do discipulado. Então a gente não vai trabalhar em definições teológicas, não vamos trabalhar em definições bíblicas nesse sentido, eu só quero dar um exemplo, eu já tenho falado isso. Também a definição do que é discipulado nos documentos, né? Discipulado, a gente só vai relembrar que discipulado é uma relação pessoal e comprometida, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos e discípulas de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim frutificar. Mas a definição que a gente tem dado de discipulado mais básica, mais popular, é a seguinte: discipulado nada mais é do que educar os filhos, as filhas na fé que Deus nos dá condição de gerar, né? Ensiná-los, ensiná-las, para que eles venham a ser, para que elas venham a ser aquilo que Deus sonhou que elas fossem, aquilo que Deus sonhou que eles fossem, né? Então ajudar os nossos filhos e filhas na fé, aqueles que como igreja nós temos gerado, a entenderem o propósito de Deus para a vida deles, para a vida delas e desenvolverem esse propósito, discipulado como estilo de vida, né? A gente já tem falado como filhos e filhas disfuncionais, uma criança entregue a si mesma, uma criança sem orientação dos pais, sem o ensino, sem a direção dos pais, ela cresce cheia de manias e precisa ser corrigida, né? Toda criança, ela precisa ser corrigida em algumas facetas do seu caráter, orientada. Eu já tenho falado, por natureza, a criança é naturalmente egoísta, ela precisa que satisfaça, ela não sabe se virar sozinha, ela precisa que satisfaça as facetas da... Ela está com fome, ela precisa que um adulto vá lá e a ajude para comer, ela está com frio, ela precisa que um adulto vá lá e ajude, ela está com algum desconforto, ela precisa, então ela chora, pede que um adulto vá lá, e ela percebe muito cedo, fazendo isso. A criança é nova, mas ela tem uma sensibilidade para perceber, ela percebe muito cedo que é só ela chorar que vem um adulto para satisfazer ela. Então, independente da rotina do adulto ter mil a fazer, chega uma hora ela não tem fome, não tem sede, não tem frio, mas ela não quer ficar ali no berço ou na situação, então ela chora para um adulto ir suprir as suas necessidades. Então ela não está nem aí se a rotina do adulto está puxada ou não, ela quer que a necessidade dela satisfaça, não tem jeito de ser diferente. Então todo recém-nascido é naturalmente egoísta e ela precisa ser ensinada pelo pai, pela mãe, para sair dessa posição de egoísmo. Ele é naturalmente orgulhoso, ele não gosta dos limites, ele tem a necessidade de satisfazer a curiosidade é boa para a criança desenvolver, né? Ela precisa dessa curiosidade para desenvolver o potencial, mas precisa ser orientada na sua curiosidade. Quando ela é orientada, ela não gosta dos limites que são colocados para ela, não gosta do não mexa, não toque, não pegue, não põe o dedo ali na tomada que dá choque, não pegue isso que está quente, ela vai testar, né? E se a gente fala mais enfaticamente, eu já falei para não mexer, ela manifesta o orgulho dela de duas maneiras, né? Ou com a birra, ficando bravo e fazendo isso, ou às vezes com bico, né? Fingindo estar magoada, chorando, né? São manifestações de um orgulho ferido, né? Então a criança é naturalmente egoísta, a criança é naturalmente soberba, né? Ela é naturalmente orgulhosa, não gosta desses limites, né? E é naturalmente rebelde.
Você coloca os limites quando você não está presente. Ela vai fazer o que você disse para não fazer. A curiosidade nela é muito grande. Né? A curiosidade a faz desobedecer para explorar o universo à volta que antes ficava limitado. E os pais têm a responsabilidade de, com graça, com amor, educarem, ensinarem essas crianças. Né? Então, um discipulado genuíno, a primeira coisa que ele vai fazer é educar os filhos, as filhas na fé, que Deus nos dá a condição de gerar. Isso faz com que a gente trabalhe o caráter da criança e trabalhe o caráter dos discípulos e discípulas, para que neles seja forjado o fruto do Espírito, aquilo que Gálatas fala. Né? Nós somos naturalmente irascíveis, então vai ser forjado em nós a longanimidade, a paciência, a benignidade. Né? E sem isso, muitas coisas que a Bíblia trata como obras da carne vão tomando a vida da igreja. Né? Então o discipulado é necessário para que realmente esse lado espiritual, o caráter da igreja, seja tratado. Né? E outra coisa que a gente fala que o discipulado mobiliza todos, ele coloca todos para a missão, porque ele nos faz perceber a necessidade de estarmos envolvidos com isso, com a educação, aqueles que nós geramos, nós nos responsabilizamos por eles, como pais e mães na fé. Então o discipulado subsidia toda uma geração para que possa fazer isso, porque no passado a gente não fazia. Né? No passado nós achávamos que não, nossos dons eram outros, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso, eu não consigo. Então quando você coloca o discipulado nesse esquema, aquilo que você já aprendeu, aonde você já avançou, você pode passar. Né? Assim como na vida secular os pais não são conhecedores de tudo, porque antes nós achávamos que funcionava assim. O discipulado é só para os mestres, é só para aqueles, para aquelas que têm uma... Não, o que eu já aprendi, eu não sei tudo, você não sabe tudo, né? Mas o que você já aprendeu, o que você tem como vivência com Deus, como experiência com Deus, você pode passar para alguém, você pode transmitir para alguém, isso é discipulado. Transmitir aquilo que eu já tenho recebido para aqueles, para aquelas que Deus me dá a oportunidade de poder influenciar e cuidar. Né? Então isso eu faço. Né? E isso ajuda a pessoa a desenvolver e a crescer, a entender o seu papel como testemunha e poder fazer isso. Né? Fazer isso, ajudar a pessoa no desenvolvimento, no cumprir a missão que Deus trouxe para ela. Né? Durante muito tempo na minha vida cristã, eu tinha o desejo de fazer as coisas, mas não sabia como. Eu não sabia como podia cumprir as tarefas que Deus me dava, porque me faltava um referencial concreto, um referencial mais prático, que me ajudasse a fazer. O discipulado traz isso. Né? O discipulado possibilita que vários homens e mulheres que às vezes não estariam envolvidos na missão, se envolvam na missão de uma maneira tranquila, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais pessoal. Agora, tomando o exemplo de Jesus, para a gente entender essa dinâmica do discipulado, né? Tomando o exemplo de Jesus, nós vemos claramente, Jesus começou um ministério de multidões, né? Porque ele saiu pregando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, né? Arrebanhando, manifestando os sinais do reino, manifestando o sobrenatural, e isso arrebanhava multidões, traziam multidões. Mas entre as multidões, Jesus selecionou 12 para estarem com ele, né? Para usufruírem da convivência com Jesus, e nessa convivência, depois de aprender com Jesus, ele os enviou a pregar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que um discipulado saudável, um discipulado genuíno, ele é vivido num grupo pequeno. Né? Não existe a possibilidade de um discipulado de qualidade num grande grupo. Jesus selecionou 12, nós precisamos selecionar. E entre 12 ele tinha os 3 mais íntimos dele, que eram os 3 que ele chamou para vigiar com ele quando a alma dele estava triste até a morte. Então eu falo assim, selecione um grupo de pessoas, né? 3 a 5, às quais você vai discipular.
você vai formar, né, de maneira mais intensa, para depois os enviar para fazerem isso com outros. Então a gente faz o discipulado num grupo pequeno, você vai selecionar esse grupo pequeno, e a gente já tem falado isso. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra do bispo Adonias, há tanto tempo atrás, né? Deus já nos deu a visão do discipulado. E se nós tivéssemos nos organizado melhor no discipulado, talvez agora não estivéssemos com tanta dificuldade nessa época de isolamento da pandemia, porque já estaríamos com a missão bem organizada nos grupos pequenos, nos grupos familiares, nos grupos caseiros, nas células, independente do nome que você dá para o grupo de discipulado, né? Mas nós já estaríamos com a missão bem organizada. A igreja cristã, a igreja depois que Jesus foi e o Espírito Santo veio e se iniciou todo o movimento da igreja cristã, no início ela era nas casas, ela era em grupos pequenos, né? Porque nós entendemos isso, né? O discipulado, a educação dos filhos, ela é feita um a um em grupos pequenos. Então o discipulado de Jesus, ele era feito nos grupos pequenos, ele não era feito em grandes grupos, ele não era feito para as multidões eram despertadas, as multidões eram impactadas, elas eram deslumbradas pelo ensino e pelos milagres de Jesus. Mas o aprendizado, o guardar aquilo que Jesus ensinou, era em pequeno grupo, era no grupo pequeno. Ele falava às multidões e explicava aos discípulos. Então era no grupo pequeno. Ele corrigia os discípulos em várias coisas deles, né? Atitudes, percepções erradas, era no grupo pequeno. Então o ajuste mesmo, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, acontece no discipulado, né? Agora está aí, depois de nós selecionarmos o grupo pequeno, então o discipulado vem para tratar o caráter da igreja, vem para ajudar a igreja na missão, né? Ou seja, santidade, usando os 3 S que o bispo João Carlos já publicou na Metodista: santidade, né? Serviço, né? A santidade, serviço, a questão do discipulado metodista, e também passa pela conversão de vidas, a salvação, que é o 3º S. Os 3 S do discipulado metodista: santidade, tratar o caráter; serviço, ajudar a igreja a desenvolver a missão; e salvação, a conversão de novas vidas. O discipulado não é só para o desenvolvimento de pessoas, mas ele pressupõe o alcance de novas pessoas, né? O alcance de vidas. E educar essas vidas que Deus nos dá a condição de gerar. É aquilo que a gente já falou. Sem isso, sem esse acompanhamento pessoal, né, a igreja vai ser tomada de várias coisas que podem prejudicar ela. Então nós precisamos disso, nós precisamos desse acompanhamento pessoal, do discipulado, de pessoas mais maduras que nos ajudem a enviar para que a igreja seja uma igreja saudável. Muitas das crises que as pessoas vivem, no grande grupo, passam sem serem percebidas. No pequeno grupo, você pode notar. Você vai gerando um nicho de intimidade, você nota as necessidades. Então, entendendo isso, né, quais os benefícios de um discipulado genuíno? Segunda coisa, qual a dinâmica do discipulado genuíno? Que ele acontece em pequenos grupos e é na vida, né? A gente já tem falado isso. Mais do que um grupo que se reúne para estudar sobre um assunto, para estudar sobre um livro, para estudar sobre um tema. Discipulado é o andar junto, onde o mais maduro nos ajuda, é vida na vida, é a educação dos filhos, né? Quando os meus filhos estavam se descobrindo como pessoas, eles dependiam desse contato diário, para até saberem das potencialidades que eles tinham. Se eles não tivessem visto um outro ser humano falando com eles, talvez não soubessem que eles podiam falar. Se eles não tivessem tido o estímulo para andar, talvez eles não tivessem dado os primeiros passos ou demorassem mais para dar os primeiros passos. Meus filhos andaram muito cedo, porque os dois tiveram estímulo, né? A Adriana andou com 11 meses, eu acho, e o Pedro com 10 meses. Antes de completar 11 meses, o meu filho Pedro já estava andando. Os dois foram estimulados a isso. A vida toda eu e a Cláudia ficávamos incentivando eles tanto a falar
quanto a andar, desenvolverem as potencialidades dele. Discipulado é isso, é para você desenvolver as potencialidades espirituais que Deus te deu, nas quais você foi gerado e muitas vezes desconhece, sem o acompanhamento de perto de alguém, né? Então a gente já entendeu a dinâmica, já entendeu os motivos de um discipulado genuíno, a dinâmica acontece em grupos pequenos e é vida na vida. Quanto mais nós nos aproximarmos da pessoa, né? Quanto mais nós tivermos pessoa, quando eu quero ensinar, eu chamo para ver como eu faço, né? Eu já tenho dito isso. Quando eu quero estimular, eu falo, né? Eu estou aqui estimulando vocês, eu não tenho a pretensão de, nesse vídeo, ensinar ninguém a discipular. Para discipular, para ensinar, eu tenho que chamar para perto, ver como eu faço, ver na vida como é feito. Nós aprendemos por padrões referenciais, né? Nós aprendemos por imitação mesmo, né? Agora, nós recebemos a teoria, somos estimulados a aprofundar. Mas sem um padrão referencial, nós vamos na tentativa, erro e acerto, e às vezes nós fazemos coisas muito diferentes daquilo que nos foi pedido por não ter o padrão, né? Quando eu quero ensinar alguém, eu chamo para perto, para ver como eu faço, para ver como eu desenvolvo as questões, e aí aprender a fazer as questões, né? Então, discipulado é isso, chamar as pessoas para perto e com a tua vida influenciar a vida dos outros. Com a vida que você tem recebido de Deus, você transfere essa vida no dia a dia, no passo a passo, no estar junto. Isso é o discipulado, né? Agora vem a primeira pergunta, depois disso já entendemos os benefícios, entendemos a dinâmica, o que nós vamos ensinar, né? O que você vai ensinar para o discípulo que está começando, para a discípula que está começando, né? E quais seriam as pessoas para selecionar? Se você vai selecionar um grupo, que é o grupo matriz, tem algumas características. Se não, você sai para tentar o contato com as pessoas e aqueles que se interessam, aqueles que nascem, né, é quem você vai ensinar. Então depende do grupo que você vai formar, né? As características para selecionar, elas têm a ver se eu estou organizando um grupo que vai ser o grupo de liderança e vai dar a sequência. Se não, o que eu preciso é saber como gerar salvação e me responsabilizar por esses novos, essas novas que estão começando na vida, organizar esses novos num grupo para poder ensiná-los através do discipulado. Mas daí vem a questão, o que eu começo a ensinar? O que eu começo? Mais uma vez nós evocamos o exemplo de Jesus. Jesus podia ter ensinado para os discípulos muitas coisas, muitas coisas. Então, como nós estávamos falando, a grande questão é saber o que ensinar. O que nós vamos ensinar? E mais uma vez nós nos reportamos ao exemplo de Jesus. Porque Jesus podia ter ensinado tantas coisas para os discípulos. E eles pegaram muitas coisas. Tanto que os evangelistas registram muitas coisas para nós nos evangelhos, né? Mas o que Jesus ensinou? Fica claro no único pedido dos discípulos para Jesus, sobre o que eles queriam que ele os ensinasse. Os discípulos fazem muitas perguntas, pedem resposta em muitos questionamentos. Jesus os designa para muitas missões, para fazerem muita coisa. Vocês vão, e ele dá as orientações claras e específicas de como eles devem proceder, o que eles devem fazer. Mas tem uma coisa que motiva os discípulos a pedirem para Jesus os ensinar, e isso deve ser o nosso foco no discipulado, né? Os discípulos pedem para Jesus orar, né? Mas o que eles querem não é aprender a dinâmica do ritual da oração. Eles não querem aprender a dinâmica, o passo a passo da oração, vai para um lugar tranquilo. Não, nada disso. Quando eles pedem para Jesus orar, eles pedem justamente por aquilo que choca os religiosos da época. Porque até eles já sabiam orar, eles sabiam que João Batista tinha ensinado seus discípulos a orar, tinha 2 discípulos de João Batista no grupo de Jesus, eles sabiam a dinâmica que Jesus tinha passado, não era nisso que eles estavam interessados, né? O que eles estavam interessados era justamente o que chocava o ambiente religioso. Tanto que Jesus, uma das coisas que leva Jesus a ser condenado
a morte, um dos argumentos que os religiosos da época usam, é porque ele se iguala a Deus, ele se diz ser filho de Deus, ele chama Deus de Pai. Né? E isso que chocava os religiosos da época deslumbra os discípulos. Porque não é o fato de Jesus chamar Deus de Pai, mas ver a resposta de Deus em relação a Jesus, as orações que Jesus faz. A resposta é imediata, a intimidade, como se Deus realmente respondesse a um filho. Tanto que quando Jesus ora na questão de Lázaro, para que Lázaro ressuscitasse, ele fala, Pai, me ouve, depois ele dá a explicação, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Né? E na verdade esse trato íntimo de Jesus com Deus, esse trato íntimo de Jesus com o Senhor soberano sobre todas as coisas, que o trato de Jesus com Deus como se fosse um pai é o que deslumbra os discípulos. E o que eles pedem é o caminho para esse nicho de intimidade. Ó, Jesus nos ensina a ter essa intimidade com o Pai em oração. Então o que é que nós precisamos aprender? Qual que é a primeira coisa que nós precisamos ensinar os nossos discípulos e discípulas? Como eles podem ir a Deus, como eles podem se aproximar do Pai do céu. Porque nós só somos os discipuladores, as discipuladores momentâneos. Nós somos aqueles que nos responsabilizamos pelos discípulos, mas nós sabemos que eles não são nossos, eles são de Deus. Deus nos deu o grande privilégio de ensinar a eles o que eles devem guardar, mas são ovelhas do Senhor, são discípulos que o Senhor nos dá. Quando a Bíblia fala dos filhos, fala que os filhos são herança do Senhor, é o Senhor quem os dá. Então nós sabemos disso, eles também não são nossos. Nós falamos que somos os pais porque nos identificamos como responsáveis. Quando nós nos reportamos falando nossos discípulos, nós só queremos identificar aquelas pessoas sobre as quais nós temos responsabilidade. A responsabilidade de os educar segundo as direções de Deus, segundo as orientações de Deus, as orientações da palavra. E o que nós queremos é que eles aprendam a ter essa comunhão, aprendam como ir a Deus, como achar a Deus, como ouvir a Deus, como guardar as palavras de Deus e como pôr em prática as palavras de Deus. Assim como Jesus, no discipulado, nós temos que apontar para o Pai do céu, para o nicho do Pai do céu. Então nós esperamos que o discipulado motive todo mundo a uma intimidade maior com Deus. E nessa intimidade maior com Deus nós vamos descobrir o que Deus espera de nós e como nós devemos proceder como discípulos e discípulos. Lembre disso, aquele que discipula não forma pessoas à sua imagem e semelhança. Não é para incutir neles os nossos gostos, não é para incutir neles a nossa maneira de viver, aquilo que nós entendemos que deve ser feito. Nós formamos discípulos e discípulas imagem e semelhança de Jesus. O que você precisa é ensiná-los a guardar aquilo que Jesus ensinou, a pôr em prática aquilo que Jesus ensinou e como elas podem ir para o Pai do céu. Tá joia? E fazendo isso, nós cremos que a igreja vai ser muito mais saudável, muito mais dinâmica. Nós experimentamos essa dinâmica de uma igreja saudável por onde nós passamos, na igreja de discipulado. E nós esperamos que você, exercendo discipulado genuíno, se sentindo motivado, motivada para o discipulado genuíno, também possa ajudar a sua igreja a ter uma dinâmica mais saudável, a ser uma igreja mais saudável. Que Deus abençoe a vocês. E espero que todas tenham a graça de Deus para esse discipulado genuíno.